Bom dia. Bom dia, Bom professora. dia. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Sim, está projetada já. Tá, então Bom vamos lá, dia. vamos iniciar, tá? Explicando para vocês, né? Nós temos os vegetais, bom dia. Os vegetais, os seres vivos, de um modo geral, eles apresentam vias metabólicas para a sua sobrevivência, tá? Essas vias metabólicas são divididas em duas, que são os metabolismos pelo qual o organismo vai produzir substâncias para a sobrevida dele. São duas vias, que é o metabolismo primário, né, e o metabolismo secundário. O metabolismo primário, os organismos vão produzir aquelas substâncias que são essencial à vida dele, tá? Ela é universal, ela é comum a todos os seres vivos, que ela vai produzir proteínas, carboidratos, lipídios, tá? Então, é para produção de energia e manutenção da célula. O metabolismo secundário, os organismos vão produzir essas substâncias com alguma finalidade, geralmente, normalmente, como mecanismo de defesa, certo? Então, deixa eu sair aqui do WhatsApp. Como mecanismo de defesa. E essas substâncias, elas são características de cada taxon. É característico de uma determinada família, de um determinado gênero, de uma determinada espécie. Ele é restrito, ele não é universal. Tem espécies que produzem determinadas substâncias, tem espécies que não produzem essas substâncias. Então, já vindo mais para a parte dos vegetais, eles produzem, né, essas substâncias como mecanismo de defesa, proteção da radiação, todos os organismos, né, mas eu estou falando mais das plantas, para a produção de energia, aliás, para proteção contra herbívoros, irradiação solar, tá? Alguns micro-organismos, então é para a defesa mesmo dela. Essas substâncias que são chamadas de metabólitos secundários, já que eles vêm do metabolismo secundário, que é uma diferença aí, o que é metabolismo? Metabolismo são as reações químicas, as reações bioquímicas, bioorgânicas, para a produção dessas substâncias. Essas substâncias que são chamadas de metabólitos secundários. Esses metabólitos secundários têm alguma atividade biológica nos nossos organismos, certo? E outros organismos. E essas substâncias, elas são muito utilizadas como substâncias ativas para determinadas enfermidades nossas. Elas são consideradas como os princípios ativos. Elas dificilmente elas vêm com isômeros, certo? Ou seja, ela vem com determinadas substâncias, ela já vem naquela conformação química específica, então ela não vem como mistura, né? Se vier como mistura, é uma concentração muito pequena. Ela vem, dependendo da concentração que ela se encontra na planta ou no animal, ela vai ter uma concentração mais elevada, elas vão produzir alguma atividade biológica no nosso organismo, tá? E essas substâncias é o que a gente utiliza como para alguma atividade biológica e como fins terapêuticos para a gente, certo? Mas aí, como é. Bom, disso a gente já sabe. Aí a gente conhece muitas pessoas de comunidades tradicionais, a gente conhece muitas pessoas que utilizam as plantas medicinais, alguma parte de algum princípio de algum animal, banha de galinha, que se utiliza, né, derrete banha de galinha para fazer tratamento, algumas banha de cobra, né, que se faz algum tratamento, enfim. E aí,
Não, isso todo mundo sabe, que tem substância, todo mundo toma chá, tô com dor de cabeça. Quem nunca curou, né, uma cólica de um bebezinho com erva cidreira, né? Quem nunca tomou, ai, se acalma, vai tomar um chá de folha de maracujá e tudo. Então, alguém já está com diarreia, pega o grelo da folha da goiabeira, faz um chá e dá para o menino. Ah, tá gripado, faz um xarope com cebola e manga. Então, tem várias coisas que todo mundo utiliza, né? Mas, enfim, sabe-se que tem essas substâncias, quais são essas substâncias e como elas são formadas. Aí a química bioorgânica vem nos explicar o mecanismo pelo qual essas substâncias são formadas. Então, já foi mostrado para vocês o caminho. São 3 vias metabólicas principais do metabolismo secundário, que é o caminho acetato, mevalonato e o caminho dos policetídeos. Nós já vimos os 2 primeiros, certo? Para dar origem à diversidade de classe de substâncias que a gente tem. E agora a gente vai ver um outro caminho, que é o caminho do mevalonato, certo? Que o caminho do mevalonato vai nos dar origem aos terpenos e aos esteroides, tá? O caminho do mevalonato, nós temos uma estruturazinha principal que a gente chama de unidade isoprênica. É uma unidade de 5 carbonos. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Ele vem, a origem dele é a partir do isopreno, que é isso aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Em que nós vamos ter uma dupla ligação aqui e uma dupla ligação aqui, tá? A partir da condensação de várias unidades isoprênicas, que é dessa unidade C5, nós vamos ter os M-terpenos, que é uma unidade isoprênica, os monoterpenos, que são 2 unidades isoprênicas, 10 carbonos, o sexterpeno, que vão ser 3 unidades isoprênicas, com 15 carbonos, o diterpenos, 20 carbonos e 4 unidades isoprênicas, sexterpenos, 25 carbonos e 5 unidades isoprênicas, e os triterpenos, que nós vamos ter 6 unidades isoprênicas, 30 carbonos. Tetraterpenos, 40 unidades, 40 carbonos, e nós vamos ter 8 unidades isoprênicas. Então, uma unidade isoprênica tem 5 carbonos, certo? Parece esse peixinho aqui, tá? Parece um peixinho ele aqui, certo? Nós vamos ter os isoprenos, eles são sintetizados a partir do ácido mevalônico e das deoxicilulose, tá? Fosfato. Então, vai dar a nossa unidade isoprênica, que é esse aqui. O isopretenil pirofosfato. Nós vamos ter 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos. Descendo para cá é o oxigênio que está ligado a ele. Então, nós temos o M-terpeno, 2 unidades nós vamos ter os monoterpenos, depois nós vamos ter 3 unidades os sexterpenos, e assim a gente vai, tá? E eles vão se condensar, uma unidade vai se condensar com a outra para formar as demais estruturas das nossas substâncias. Nós vamos ter 2 unidades isoprênicas nesse exemplo aqui, que é o geraniol. 3 unidades isoprênicas, nós vamos ter o farnesol. 4 unidades isoprênicas, nós vamos ter o geraniol. Nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades, o escaleno. Nós vamos ter 8 fitoeno, tá? E eles vão sofrer rearranjos que eles vão dar origem a algumas moléculas cíclicas, como mentol, bisaboleno, taxadieno, certo? Então, eles vão sofrer rearranjo.
tá? Então, a gente vê benzinho aqui, uma unidade isoprênica, a outra unidade isoprênica. A gente vê outra aqui e a outra aqui. Mais uma aqui, certo? Então, a gente consegue ver essas unidades isoprênicas, cada uma delas com carbono. Aqui, a gente vê uma unidade isoprênica no mentol, a gente vai ver a outra unidade isoprênica bem aqui. Ele se ligou daqui para cá com esse carbono e se ligou daqui para cá e fez o ciclo, certo? Ciclizou, tá? Como é que eles são formados? Eles são formados a partir da acetilcoenzima A, que vem lá do metabolismo primário, né? Aí, duas moléculas de acetilcoenzima elas vão se condensar via reação de Claise, ou seja, saiu um nitrogênio daqui, deixando esse carbono com carga negativa. Ele vai e ataca para formar uma ligação com esse carbono, eliminando para o meio o S coenzima A. Então, ele se ligou aqui. Então, este CH2 é esse aqui, que se está ligado a este aqui, dupla O, S coenzima A. Dupla O, S coenzima A. Vem o outro acetil coenzima A, também vai ser ativado por enzima, vai ficar esse carbono negativo, ele ataca desse lado aqui. Nós vamos formar o HMG, coenzima A, certo? Que é essa estrutura aqui que não é tão estável. A partir dessas reações todinhas, ele vai sofrer até chegar ao ácido mevalônico, tá? Que é este aqui. O ácido mevalônico vai sofrer algumas reações com ATP, adenosina trifosfato, havendo liberação de CO2, dessa parte aqui, e ele vai formar a dupla ligação aqui. E ele vai formar, no caso, o isopropileno pirofosfato, que dá o dimetil ali, o pirofosfato, que é este aqui. Que eles estão em equilíbrio por meio de uma enzima chamada isomerase, que são dois isômeros. Só que a concentração do dimetil pirofosfato é maior, então ele vai estar maior concentração nessa forma aqui. E é daqui que a gente vê a nossa unidade isoprênica, certo? Vamos lá. Outro mecanismo que também a gente consegue para a obtenção do dimetil ali pirofosfato. Isso. Outro mecanismo é a partir do ácido pirúvico, tá? Com a utilização da triptamina, até ele gerar o digaldeído, certo? E vai haver algumas outras reações e ele vai formar o dideidroxidexilose, tá? 5-fosfato. Com essas reações todas, a gente consegue chegar no 2,C-dimetil-de-eritroil 2,4-ciclofosfato, que ele depois vai quebrar para poder dar a origem do dimetil ali, o pirofosfato, que é o que vai estar em maior concentração. Então, o que eu quero que vocês percebam é que a gente vai ter que utilizar esta espécie para dar origem aos nossos terpenos, tá? Como é que vai ser formado o nosso M-terpenos? Nós vai ter a eliminação, né, do nosso fosfato, grupo fosfato, do dimetil ali, pirofosfato, e ele vai formar uma molécula ativa, porque quando ele sai, ele vai deixar esse carbono com carga positiva, aí a dupla ligação vem para estabilizar essa carga, aí depois deixa esse com carga positiva, ele vai para estabilizar a carga e ele vai ficar nesse equilíbrio. Então, é feito tracejado, colocando uma carga positiva nele. E a partir daí, ele vai sofrer outra reação com outra molécula de dimetil alil pirofosfato, sofreu outra reação aqui, e ele vai formar, no caso aqui, o geranil pirofosfato, que vai ser duas moléculas do dimetil alil pirofosfato. Houve a condensação de duas moléculas. Nós vamos ter a primeira e nós vamos ter a segunda.
Vocês conseguem ver? Então, ele sofreu aí a condensação desses dois. A ligação foi entre esse carbono aqui com esse outro carbono aqui. Ou seja, a ligação ocorreu daqui para cá, tá? Vamos lá. Aí, o que acontece? Acontece o seguinte. Acontece que são aqui, daqui para cá é ligação simples, né? Então, a molécula, ela tem livre movimentação. Então, isso aqui, que está estendido, é a mesma coisa que isso aqui que houve rearranjo. Tá? Rearranjo não, é um rearranjo. Deixa eu pegar uma coisa que dê para movimentar. É assim, não dá. Isso aqui não dá. Eu tenho modelo, mas está tudo na Unifap. É assim. Ele está distendido assim, certo? Eu posso deixar ele reto, posso deixar essa. Ele pode virar, pode. Então, ele tem livre movimentação, tá? Tem livre movimento. Ele não está parado, não está grudado aí no slide. Como eu sempre falo para meus alunos, a substância não está grudada aí no quadro, ela está se movimentando, certo? E vai buscar uma conformação que seja melhor para ela, que ela fique mais estável. Então, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Nós vamos ter a primeira unidade isoprênica, que é essa aqui, e nós vamos ter a segunda unidade isoprênica. Que é essa outra aqui. E nós vamos ter onde foi que se liga. Aliás, não é isso aqui que eu quero. Onde foi que eles se ligaram? Se ligaram daqui para cá, igualzinha a essa aqui, certo? Então, ele só fez se rearranjar, tá? Só fez se rearranjar, mas é a mesma coisa, geranil, tá? Aí, o geranil pirofosfato, o que ele faz? Ele perde essa unidade de fosfato, tá? Da mesma forma como a unidade isoprênica ficou naquele equilíbrio de ressonância com a carga positiva, ele também fica. O que acontece? O pirofosfato pode, ao invés dele ficar nesse carbono, o outro também vai ficar com carga positiva, então ele pode se ligar, e ele formou o grupo fosfato nesta ligação aqui. Pode haver uma rotação desta ligação, ou seja, ele está cansado, aqui ele caiu para cá, paft, ficou para cá. É a mesma coisa. Ele pode sair? Pode. Pode se grudar aqui? Pode. Se ligou aqui, aqui ele estava na configuração E, aqui ele vai para Z. Eu já expliquei quando é que é E, quando é que é Z. Então, ele ficou nessa forma. Aqui, dessa forma que ele está, ele é o linalil pirofosfato. Esse aqui vai ser o neril pirofosfato, tá? Ele pode estar nesse equilíbrio de ressonância? Pode. Pode vir a dupla para cá ou a dupla ficar aqui? Também pode. Então, esse aqui é o equilíbrio de ressonância dele. Onde ele pode se transformar no linalil ou então pode se transformar no neril, tá? O equilíbrio de ressonância dos outros dois aqui, certo? A partir daí é que ele vai sofrer algumas reações a partir do geranil pirofosfato, vai sofrer algumas reações de rearranjo, oxidação, redução, e ele vai nos dar as diversas estruturas dos nossos monoterpenos. São 10 unidades de carbonos. Opa, aqui em cima, aqui, ó. Então, ele aqui, ele está em equilíbrio de ressonância com dialil, com neril, e aqui o geranil, tá? Então, ele vai dar origem ao geranial, tá? Que é o Z-citral,
que é encontrado no óleo de limão, o citronelal, que é encontrado no óleo de citronela, beta-miceno, o neral, citronelol, geraniol, linalol, nerol. Então, ele vai dar origem a essas várias dessas substâncias aqui. Se vocês olharem direitinho, prestarem atenção, cada uma dessas substâncias que foi dada origem aqui e aqui, se vocês olharem, elas não têm muitos grupos funcionais. Professora, só uma pergunta. Diga. Esse citronelal é o mesmo da citronela, que é usado como repelente natural da planta? Sim, nós vamos ter o citronelal, citronelol, nós vamos ter que ver qual é dos dois que você está querendo se referir. Mas ela é do óleo de citronela. Óleo de rosas, óleo de citronela, que tem atividade inseticida. Isso. Voltando. Nós temos essas substâncias aí que elas vão apresentar, se vocês olharem direitinho, deixa eu... Se vocês olharem direitinho, elas não têm grupos funcionais muito fortes, né? Muitos elementos, que nem o açúcar, que vai vários oxigênios, só tem, cada uma delas tem um oxigênio, quando tem, olha, digamos assim, o beta-miceno não tem oxigênio, é só carbono e hidrogênio. O que acontece? Por que essas substâncias são voláteis? As moléculas, elas sofrem interações uma com as outras, tá? Existem vários tipos de ligações. Nós temos as ligações covalente, nós temos interações que antigamente chamada de ponte de hidrogênio, tá? Que não existe mais dativa, tá ok? Então, nós temos uma molécula de água, certo? Estou tentando desenhar a molécula de água aqui, tá? Ela vai fazer um compartilhamento de elétrons com outra molécula de água que vai dar a estrutura que a gente conhece para a água, o estado físico que a gente conhece para a água. O oxigênio, ele apresenta 2 pares de elétrons livres. Esse tracinho é pontinho, tá, gente? Estou fazendo tracinho porque eu não vou conseguir fazer ponto. Ela apresenta 2 pares de elétrons livres, tá? Então, o que vai acontecer? O oxigênio, ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles estão compartilhando elétrons dessa ligação covalente aqui, tá? Estão compartilhando elétrons. Como o oxigênio é mais eletronegativo, ele atrai os elétrons da ligação covalente mais para próximo dele. Então, ele fica com os elétrons próximos dele. A ligação quebra? Não quebra, mas ela cria um polo. Então, isso daqui é um delta, tá, gente? Então, como os elétrons estão mais para perto do oxigênio, ele está mais carregado de elétrons. O elétron tem carga negativa, então ele fica com uma carga parcial negativa. O hidrogênio, como ele ficou com deficiência de elétrons, ou seja, o que ele tem mais aqui, em termos de carga do átomo dele, é os prótons, então, que são carregados positivamente. Então, ele fica com uma carga parcial positiva. Isso quer dizer que ele está deficiente de elétrons. E aí, eu criei 2 polos na molécula. Um polo positivo e um polo negativo. Então, eu digo que é uma molécula polar. Tá? O hidrogênio, o oxigênio, tem pares de elétrons livres que vão se sentir atraídos por esse polo positivo. Vão se sentir atraídos. Então, eles vão ficar próximos por uma atração aqui, que se chamava anteriormente como ponte de hidrogênio. E assim vai acontecer com as outras moléculas. Então, se torna essa atração tão forte que deixa a água no estado líquido, estado que nós conhecemos. Ligação de hidrogênio, né? Isso, que chamava antigamente, não é mais considerado ponte de hidrogênio, nem ligação de hidrogênio, tá? Agora pode... É verdade, tá certo.
O carbono, bem aqui tem o hidrogênio, tá, gente? Vou deixar ele pequenininho. O carbono e o hidrogênio, eles têm aproximadamente a mesma eletronegatividade. Tá? Isso daqui é uma coisinha cheia, tá? Um traçozinho cheio. Eles têm aproximadamente a mesma que eu quero dizer que esse hidrogênio aí está na frente, tá? E esse outro hidrogênio aqui vai estar lá para trás, que eu estou tentando desenhar um tetraedro regular. Pronto. O carbono e o hidrogênio, ele apresentam mais ou menos a mesma eletronegatividade. Então, o que acontece? O carbono não atrai o elétron para o lado dele, nem o hidrogênio não atrai o elétron para o lado dele. Isso acontece com todas as outras ligações. Não atrai. O que acontece aqui na molécula? A molécula não cria polo, não tem nenhum polo, não tem uma carga parcial aqui, nem não tem uma carga parcial aqui. Então, essa molécula é dita apolar, tá? Apolar. O Azinho de negativo, tá? De não, apolar. Então, nós vamos ter uma molécula polar e uma molécula apolar. Quando eu tenho mais de um carbono, ele também vai ser apolar, certo? O que acontece? Os elétrons não estão parados no espaço, eles são tudo doidinho, né? Eles ficam circulando ali no átomo, tá? Então, tem hora que os elétrons vão estar tudo por um lado, aqui são carga negativa, tá? E vai ficar com deficiência do outro lado. Mas essas carguinhas que são formadas são fracas. Cadê meu pincelzinho? Tá. Essas carguinhas são fracas, certo? É rápido que isso ocorre, é rápido, milionésimo de segundos. Aí eu vou ter também outra molécula que também vai estar nesse mesmo estado, com as carguinhas negativas para um lado e as positivas para o outro. Ora, isso muda. Então, essa partezinha positiva, temporariamente que fica na molécula, se atrai com a partezinha negativa dessa outra aqui. Vão se atrair. Daqui é uma seta, tá? Vão se atrair. Uma vai se atrair pela outra. Essa interação que é chamada interação de Van der Waals. Elas têm essa interação, mas é fraca. Dependendo da pressão que essas substâncias estão sofrendo, elas podem se transformar em estado líquido, que é o que acontece com as nossas substâncias voláteis, que é o que acontece com a acetona. Você abre a acetona aqui no quarto, todo mundo sabe que tu vai fazer a unha. Ela rápido volatiliza. Ela tem ela tem essas interações aqui. Você vai abrir no laboratório um frasco de hexano, são 6 átomos de carbono, rapidamente ela começa a volatilizar. Você vai abrir um frasco de éter. Eu estou lá na minha sala, lá e o Pateta está abrindo um frasco de éter em cima da bancada. Eu digo, vai abrir esse frasco de éter lá na capela. Eu já estou sentindo. Tive um aluno que dizia que eu era bruxa. Como é que ela sabe que eu estou mexendo nisso? Então, é rápido que ele volatiliza. A volatilidade dele é muito grande. Se vocês perceberem essas moléculas aqui, elas vão ter essa característica aqui. Por isso que são substâncias compostas dos óleos essenciais, conhecidos como os óleos voláteis. Você rasga uma folhazinha de hortelã, você vai sentir o cheiro, você sente o cheiro da substância, dos óleos voláteis. Vai ter uma substância que vai ter muito mais característica, que você vai sentir ela um pouco mais forte, que é o que vai dar a característica do cheiro do óleo essencial, porque ela está em maior concentração. Tem uma aluna que ela trabalha com caatinga de mulata.
Ela ia fazer a extração dela no laboratório, só o fato dela tirar as folhas dos galhos, o laboratório ficava cheirando aquele cheiro de caatinga de mulata, o cheiro da planta. Eu saía de lá, minha roupa toda impregnava com aquele cheiro. Se eu parasse no supermercado, o pessoal ia dizer que eu estava saindo de uma casa de umbanda, né? Eu acho que essa mulher foi fazer macumba. Provavelmente, tá com esse cheiro todinho. Então, ele impregna, são óleos essenciais, são voláteis, devido a essa interação aqui, tá? Ai, meu Deus, não quer vir. Devido a essa interação aqui, que são por força de Van der Waals, que são fracas. A interação por ponte de hidrogênios, como era antigamente chamado, visto que nós temos hidroxilas assim, mas é fraca. Porque vamos comparar este átomo, vai puxar o par de elétrons daqui para cá e puxar o par de elétrons daqui para cá. Essa carga vai se dissipar, vai se desfazer todinha entre esses outros 10 átomos que nós temos aqui, de carbono, certo? Então, acaba sendo fraca. Não dá para a gente comparar com a da água. Porque a da água, esse hidrogênio vai se ligar a esse oxigênio, depois esse a outro oxigênio, esse a outro, esse a outro. Então, aqui são apenas 3 átomos se unindo a outros 2 átomos, certo? Aqui não, a interação vai ser maior porque a cadeia hidrocarbônica vai ser maior, certo? Aí nós vamos ver várias estruturas que a gente pode ter desses monos, desses terpenos, dessas unidades isoprênicas. Nós vamos ter o tipo mentona, né, que a gente vai ter ela como monociclo, apenas um ciclo. Nós vamos ter ela como tendo mais de um ciclo, que é chamada de policiclo. Nós vamos ter agora aqui, esse daqui, vai ser esse anel de 6, aqui. E o anel de 6, bem aqui, ele forma um anel de 4. Aqui nós vamos... É a mesma coisa dele, que ele está na conformação cadeira. 1, 2, 3, 4, 5, desce para cá, 6. Aí agora o outro ciclo. 1, 2, 3, 4, certo? Então, nós vamos ter estes carbonos, esses 2 aqui fazem parte do mesmo ciclo, tá? Nós vamos ter este outro aqui também, 2 ciclos, tá? Aqui, novamente, 2 ciclos. Aqui dá mais fácil da gente ver, né? Nós vamos ter um anel de 6 e um anel de 3 bem aqui, certo? Aqui um de 6 e nós vamos ter um de 3 aqui. Então, são os biciclos, tá? Como eu já mostrei para vocês, ele sofre esses rearranjos, tá? E como é que ele forma o ciclo? Quando ele forma essa espécie carregada, essa dupla ligação vem e se liga daqui para cá, certo? Formando o primeiro ciclo. E assim vai diversas estruturas que vão ser formadas, certo? Nós vamos ter, no caso, ele formando, digamos, o limoneno, o alfa-terpineno, o alfa-tiperneol, certo? Depois nós vamos ter ele formando também o cineole, aí depois nós vamos ter o alfa-felandreno, o beta-felandreno, a diferença é da posição da dupla, que ora está aqui, ora está aqui. Então, se vocês perceberem, vou mostrar só essa... Oh, caramba! Vou mostrar só essas... Só essas 2 aqui. Se vocês verem, prestarem bem atenção, a diferença estrutural, a diferença química das 2 é a posição da dupla. Tem o mesmo número de carbonos, certo? Tem o mesmo número de dupla ligação. A única diferença que nós vamos ter aí é a posição da dupla. Como é que faz para separar 2 seres desses que têm propriedades físico-químicas muito semelhantes? Então, é difícil você pegar... eu vou isolar o princípio ativo do óleo de canola. Entendeu? Não tem como você separar uma mistura dessa aqui. Você consegue, mas vai dar muito trabalho. Mas para que você vai fazer isso? Não é para isolar. Você tem... mas a substância que é responsável pela atividade biológica é tal coisa. Eu quero isolar aquilo.
Não tem necessidade, só você verificar qual é o período do ano, o período da coleta, o período do dia, para você fazer a coleta, para que aquela substância esteja em maior concentração. Ela é responsável pelo quê? Pela atividade, ela é responsável por a proteção de micro-organismos, então bora colocar o negócio dos micro-organismos para ver se ela produz mais. Ela é contra insetos, tampa ela, coloca um bocado de cigarrinha lá que ela vai produzir mais. É no período de sol, bola colocar no sol, ou então é no período final da tarde, quando já tá anoitecendo. Então, tem que verificar direitinho, porque não é muito complicado você fazer a separação desse tipo de substância, certo? Vamos lá. Aqui a gente consegue ver os vários tipos de rearranjo, os precursores, para dar origem a todos os nossos monoterpenos. Tujona, sabineno, o fenchol. Então, nós vamos ter todos, né? Alfa-pineno, beta-pineno. Olha, o alfa e o beta. A posição é a dupla. Vai separar essas duas criaturinhas, né? Então, a gente vai ter, a partir desses vários rearranjos na molécula, vai dar origem a essas substâncias que estão presentes nos óleos essenciais. Aqui ele mostra como é que ocorre, né, em termos a formação dos biciclos, tá? Do alfa-pineno, beta-pineno, todos eles. Ele está mostrando o mecanismo, tá? Como é que vai ser formado. A partir deles também, a partir do limoneno, ele vai mostrar onde vai, olha, o transcarveol, a carvona, certo? E vai dar origem a todos os outros que a gente conhece. Timol, todos os outros que a gente conhece. A partir de rearranjo, modificações, reações de oxidação, de redução, isomerização, são as principais reações que a gente vai ter para a formação desses nossos metabólicos secundários, dos princípios ativos. Mas há o seguinte também, nós temos os monosterpenos, que são ditos de monosterpenos irregulares, certo? Então, o esqueleto de um monoterpeno regular é dessa forma aqui. Nós temos uma unidade isoprênica, se ligando a outra unidade isoprênica. Isso aqui é considerado o seguinte. Nós vamos ter essa parte aqui, que a gente vai chamar de cabeça. E essa outra aqui, que é essas duas metilas aqui, nós vamos chamar de cauda. Então, essa é outra cauda aqui. A cauda dessa unidade e a cabeça dessa unidade. A cauda dessa unidade e a cabeça dessa outra unidade. Eles se ligam normalmente pela cabeça de um e a cauda do outro. Só no esqualeno que ele se une cabeça a cabeça lá, quando ele já está com algumas unidades aqui. Cauda, cabeça. Cauda, cabeça. Se ligou na cauda. Por isso que aparecem as metilas tudo para cima assim, certo? Então, cauda, cabeça, se ligou a cauda desse outro, cabeça, se ligou a cauda desse outro, cabeça, se ligou a cauda desse outro, certo? Quando nós temos a partir do esqualeno, aí eles se unem cabeça a cabeça, bem aqui, tá? Cauda de um. São dois farnesol que se unem. Cauda, cabeça, bem aqui. Aqui vai ser a cabeça e aqui a cauda. Certo? Então, a partir do esqualeno, ele vai se unir. São dois
farnesol, que vão se unir aqui, cabeça a cabeça. Vocês podem olhar. Farnesol para cá, farnesol para cá. 1, 2, 3, pauzinho. 1, 2, 3, pauzinho. 1, 2, 3, pauzinho. Esse aqui tá de cabeça para baixo, certo? Então, aí o que acontece? Eles vão se unir e a partir daqui que eles vão se emaranhar todo e formar todos os outros. É aleatório? Não é aleatório. Isto aí é coordenado por atividades enzimáticas, certo? Não é aleatório, tá? Vamos lá, onde era que eu estava? Aqui, nos irregulares. O que acontece nos irregulares? Os irregulares, eles podem sofrer algum rearranjo no esqueleto, lá no início, certo? Então, ele pode formar isso aqui, um ciclozinho. Nós vamos ter os 5, mas, digamos, ele se ligou a este aqui e se ligou a este outro carbono aqui, essa cabeça aqui desse primeiro. Se ligou ao meio da cauda de um, se ligou aqui nesse meio e aqui neste outro carbono do outro. Aí ele formou esse anelzinho aqui, certo? Aqui, ao invés dele ir direto para uma perninha da cauda, cabeça e a perninha da cauda, não, ele foi para o meio da cauda. Foi aqui nesse meiozinho aqui que ele quis ligar, certo? Então, ele vai formar os irregulares, que dão origem às piretrinas, certo? Quem estuda atividade inseticida sabe do que eu estou falando, os piretróides. Então, a partir desses irregulares que eles vão dar os diferentes esqueletos dos piretróides. Nós temos o ácido crisantêmico, tá? Nós vamos, porque ele vem do crisântemo, certo? Que ela também é muito utilizada, tá? Então, foram as primeiras substâncias, certo? Que foram utilizadas com atividade inseticida. Olha aqui, o jasmoleno, como ele é formado, certo? Então, vai sofrer alguns rearranjos de inserção de outras moléculas, são os monoterpenos irregulares, tá? Nós podemos ver a unidade isoprênica aqui, certo? 2 unidades isoprênicas aqui. Que se ligou, 1, 2, bem aqui. Ai, caramba. Bem aqui, tá? A outra unidade isoprênica, certo? Então, aqui nós temos uma unidade isoprênica. Ah, mas de onde surgiu isso? Vou já mostrar de onde surgiu esses negócios aqui que estão aparecendo, que não era dela, tá? São outras coisas que começaram a surgir e aparecer dessas nossas unidades aqui, certo? Que daí alguns foram sintetizados, certo? Para poder produzir esses piretróides sintéticos para utilizar como atividade inseticida. Acontece que eles são muito tóxicos para o organismo. Esses anéisinhos de 3 aqui, quando ele entra em contato com algo orgânico, certo? O que acontece? Algo orgânico não, eles não são estáveis. Anel de 3 é muito tenso. O carbono, ele mais estável possível, que é um tetraedro regular. Então, aqui está muito tenso. A tendência é que qualquer coisa que possa afetar isso aqui abre e interage com a célula. E acaba fazendo algumas alterações na célula. Pode ser até mesmo cancerígeno, certo? Então, é por causa disso que os piretróides são muito tóxicos. Aí, aqui ele mostra, lá no início, aqui a gente mostra aqui a formação do ácido crisantêmico, né? Aí a gente vai ver ele. Essa daqui foi lá do início, lá do caminho da via do acetato, lembra das prostaglandinas, que a gente vai dar origem a essas substâncias que vão interagir com essas outras aqui para dar origem a esses compostos, certo? Que nós vamos ter por aqui, tá? Que nós vamos ter isso aqui. Então, acaba vindo de 2 vias, certo? Aí, isso daqui era para... Eu esqueci de apagar isso aqui, não é para a próxima aula, não, é para agora. Nós temos também, com 10 carbonos, além dos monoterpenos, nós vamos ter os compostos chamados de iridóides, tá?
que também são uniões, são monoterpenos, né? São monoterpenos, ou seja, tem 2 unidades isoprênicas, cada um sofrendo alguns rearranjos, tá? E formando essas estruturazinhas todinhas aqui. Então, nós podemos ver uma unidade isoprênica aqui, exemplificando um dos principais eridróides, tá? E a outra unidade isoprênica aqui. Certo? Aqui também a gente consegue ver uma, tá? E a outra. Então, o que acontece? Ele vai sofrer rearranjo, algumas reações que vão dar. Então, os iridóides também são monoterpenos, tá? Já acabou? Eu tinha colocado mais um. Deixa eu ver. Deixa eu fechar aqui vocês, que vai que aparece uma foto minha aí. Deixa eu ver se eu salvei o negócio, a modificação que eu fiz ontem. Calma aí. Então, esses monoterpenos, né, que a gente vai formando, esses monoterpenos, a gente vê que eles são substâncias que não têm muito grupos funcionais, que eles acabam sendo substâncias que só vão ter interação por ponte de por interações de Van der Waals, certo? E por isso que são voláteis. Estão vendo aí a aula? Tá, continuando daqui, certo? Aí a gente verifica que alguns deles também podem ser glicosilados, certo? São glicosilados. Então, os eridróides que são altamente glicosilados, eles não têm tanta volatilidade assim, quando considerados os óleos essenciais. Como mostra bem aqui, ele vai ter uma molécula de glicose, certo? Aqui a gente consegue ver, tá? E ele vai sofrer alguns rearranjos para ciclização, para dar as outras, isomerização, certo? Para formar as outras estruturas, em termos de lactona, tá? Bom, os cercosterpenos, 15 unidades de carbonos, ou seja, 3 unidades isoprênicas. A partir do geranil pirofosfato, nós vamos introduzir mais uma unidade isoprênica. E ele vai dar o nosso farnesil pirofosfato, 3 unidades isoprênicas, certo? Essas três unidades isoprenecas também vão sofrer vários rearranjos. Nós temos duplas ligações sequenciais, né? E ele vai formar esses rearranjos. Olha, ele se dobrou, o cátio farnesil, ele se rearranjou todinho e formou essa configuração. Daqui ele pode fechar, formar ciclo de várias formas, tá? Vai dar as diversas outras estruturas, certo? Então, aí a gente verifica, olha, como ele consegue fazer vários rearranjos, várias formas. A gente consegue muito bem ver as 3 unidades isoprênicas, certo? Tudo cabeça-cauda. Mostrando aqui os rearranjos, bisabolol, dando origem a bisabolol e tudo, e a partir daí eles vão dando origem às outras substâncias. Há também a inserção neles de outras moléculas, certo? Como o ácido angélico, o ácido isovalérico, o ácido butírico, certo? Então, eles vão reagir para dar essas estruturas aqui, que muitas das vezes a gente olha, meu Deus do céu, o que é isso? Se conferir direitinho, a gente vê as unidades isoprênicas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, certo? Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, aí assim a gente vai, certo? E a gente consegue verificar. A partir desses rearranjos, de várias reações dos átomos na molécula, ele também vai sofrer alguns rearranjos na forma em que ele estiver mais estável, para a conformação mais estável do cercosterpeno, que é nas conformações cadeiras, que ele fica desse jeito aqui, tá? E aí, a partir daí,
que ele vai dar origem a algumas substâncias que, às vezes, a gente pode se confundir e achar que ela vem a partir do caminho do acetato, que a gente olha anel aromático com hidroxila, a gente já pensa que é do caminho acetato. Não, foram duas moléculas que, a partir do cátion cadinil, ele formou isso aqui, certo? Que por reação de radicais livres, olha o ponto, com duas moléculas dessas, ou seja, formou um dímero dela aqui, a gente formou o gocipol. O gocipol é de origem dos triterpenos, tá? Origem do mevalonato. Não é caminho acetato. Os diterpenos já são 4 unidades, certo? Então, eu tinha o farnesil, se uniu mais uma aqui, eu consegui o geranil-geraniol. Certo? A partir do geranil-geraniol que vai dar origem às nossas substâncias, como fitol, vitamina K1, tá? A clorofila, certo? Então, a partir do geranil-geraniol vão dar essas substâncias. A gente consegue verificar, olha, ela, a estruturazinha dela bem aqui, tá? Aqui também, certo? E aí ela vai se unir com outras coisas, certo? Com outras coisas. A gente vê que a presença dessas duplas ligações, então, não é volátil, não. O fitol, ele é volátil, certo? Mas o que acontece? Ele se une com outras substâncias que ele acaba não conseguindo volatilizar. Isso aqui tem anel aromático, vai ter força de Van der Waals, vai vários tipos de interações que ele não vai ser volátil. A possibilidade dele, comparado aos monoterpenos, vai ser bem menor, já visto que ele já tem 4 unidades isoprenhas. Então, aqui ele mostra como sofre os vários rearranjos para dar as outras moléculas. E ela vai se unir com algumas outras espécies a partir de alguns aminoácidos, certo? Para dar origem às moléculas mais complexas, que esse aqui é o nosso taxol, certo? Vocês já ouviram muito falar no taxol. Aqui ele mostra a reação, como é que ele ocorre, ele tem que estar nessa configuração, nesse rearranjo, nessa configuração, para ele formar dessa forma os anéis, para que ele fique desse jeitinho aqui, com o hidrogênio para baixo, aliás, o hidrogênio para frente, a metila para trás, hidrogênio para frente, ok? Ele vai ficar nessa configuração. Então, não é à toa que aparece ele assim. Quando ele vai estar nessa outra configuração, a metila já vai estar para frente e o hidrogênio vai estar para trás, que é o que ele está mostrando aqui, olha. Hidrogênio, a metila, certo? A metila, um anel aqui é esse anel aqui, o outro anel aqui é esse outro anel aqui. Então, ele mostra esse hidrogênio para trás, esse hidrogênio para trás. Que seria, no caso aqui, para baixo. Este para cima, ele vem para frente, e esse para baixo, ele vai para trás, ok? Então, é dessa forma que ele vai se rearranjar, tá? Então, não é à toa que isso aqui, essa configuração dele vem dessa forma, certo? A configuração é muito importante porque ela vai determinar também a interação com o receptor da célula, certo? Vocês já ouviram falar do caso da talidomida, não é verdade? Então, tem a ver porque nós temos o R e o S, e uma parte da molécula está para frente, a outra parte está para trás. Quando ela está em uma determinada configuração, ela dá o efeito para controlar os vômitos, né? E quando ela está com uma outra configuração, ela interage e causa efeito teratogênico. Ela atravessa a membrana citoplasmática e pode causar efeito teratogênico. Houve uma geração, na década de 70, de crianças que nasceram sem os membros superiores e inferiores devido às mães tomarem muito talidomida para conter os enjoos que elas estavam sentindo. Foram verificar, tinha a mistura da molécula lá, o S e o R. E aquilo, eles tentaram separar os dois, não deu jeito, e porque um se convertia no outro quando estava lá no comprimido. Então, aboliram. Aí começaram a utilizar ela, se eu não me engano, para câncer. Certo? Então, essa configuração, a posição de cada um desses substituintes, ele é determinado a partir da rota metabólica, certo? Quando aqui, a gente tem isso aqui, ó, o hidrogênio para frente, o CO2 para trás, ele vai ter uma determinada atividade biológica. Isso tudo é determinado via enzimática. Papai do céu fez tudo direitinho, certo?
Débora, coloca no grupo que eu estou dando aula, estão me ligando direto. Será que tocou fogo o laboratório? Vamos lá. Então, Eita, a partir desses... Oi? Eita, tomara que não tacaram fogo, né? Porque para estarem me ligando todo mundo ao mesmo tempo. Boa. Capaz de eu chegar lá e matar eles. Aí vamos lá. É brincadeira, gente. Não coloca isso no YouTube, Débora, senão vão já me processar. Vamos lá. Continuando, as várias formas como ele vai poder chegar, e ele pode haver várias reações de oxidação, né, redução, que vai formar essas moléculas aqui que são altamente oxigenadas, tá? 5 unidades de carbonos, nós vamos ter os sesterpenos, tá? A partir do geranil, farnesil, pirofosfato, vai ocorrer da mesma forma, vários tipos de rearranjo, e nós vamos ter esse tipo de estrutura, certo? Os triterpenos também, como eu falei para vocês, são 2 moléculas do farnesil pirofosfato, vão interagir entre elas pela cabeça a cabeça, tá? Cabeça a cabeça, vai formar o pré-esqualeno, que com um anelzinho desse, então ele que vai dar a configuração dele, nos dando a origem ao nosso esqualeno, tá? Ao nosso esqualeno. O esqualeno, ele vai sofrer também rearranjo, reações, ele sofre logo uma reação de oxidação aqui, certo? Vai sofrer dessa primeira dupla, ele sofre uma reação de oxidação, e essa hidroxila vem para frente, gente. Essa hidroxila aqui vem para frente. É o que a gente vai encontrar no lanosteol, então sempre é para frente. É por causa disso que esse oxigênio é para frente, essas metilas são para frente, tá? Esses hidrogênios são para trás. É por isso que essa cadeia lateral, essa metila é para trás, por causa desses rearranjos todinho aqui, que é controlado via enzimática, certo? Quando forma também um anelzinho de 3 aqui, que é o ciclo artenol, certo? Então, ele forma isso aqui, tá? Então, aí ele vai dar todos esses rearranjos que vão dar a configuração da molécula, é que vai ter alguma atividade, certo? Aqui ele mostra todas as reações, como é que ele vai formar de uma forma e como é que ele vai formar da outra forma. Tem o equilíbrio dele, certo? Para mostrar. Então, são substâncias que na planta são os parentes do colesterol, né? Então, a rota bissintética é mais ou menos parecida, só que tem uma diferença lá entre o colesterol e o citosterol da vida, o lanosterol, os da planta, porque a planta não tem determinada enzima e o organismo humano tem. É a mesma coisa, tem determinada enzima que tem na planta e não tem no organismo humano, tá? Então, depois desses vários rearranjos, pode haver migração de metilas, certo? E está migrando. Essa vai sair daqui e vem para cá. Aí depois, essa outra que estava aqui vem para cá. Depois essa outra estava aqui e vem para cá. E tudo na conformação normal, tá? Aí ele vai formar essas outras classes aqui. Pode haver reação de redução para formar a dupla, certo? E o óxido de esqualeno, o que é a configuração em que é mais estável para ele formar é essa aqui, já formando as cadeirinhas, certo? Ele para dar este primeiro cátion aqui, certo? Então, com todos desses rearranjos, ele vai dar origem a essas substâncias que nós vamos ter alfamirina, betamirina, que vocês com certeza já ouviram falar, certo? Rearranjos, ciclizações. Não vou mostrar em detalhe as reações, tá? Mostrando só como é a conformação em cadeira para ele deixar cada um desses substituintes para frente ou para trás. Então, ele tem que estar nesses rearranjos aqui, ou é nesse, certo? Para ele ficar nessa configuração, tá? Aí nós vamos ter as saponinas triterpênicas, que a gente já ouviu falar que é uma outra classe de metabólico secundário. Nós chegamos na formação do triterpeno, tá? Nós vamos ter o anel A,
de lado com o anel B, na ponta o anel C, de lado com o anel D, e em cima o anel E. Então, é essa configuração aqui, essa da estrutura. A partir delas, dessas estruturas aqui, elas vão interagir com alguma molécula de açúcar, certo? Alguma molécula de açúcar. Então, nós vamos ter, no caso, nós vamos ter os triterpenos, né, as saponinas triterpênicas, em que vai ser a união tanto do triterpeno quanto de resíduos de açúcar, tá? Pode ter outros substituintes? Pode ter outro substituinte na molécula, sim, não necessariamente o açúcar, mas as triterpenas, os glicosídeos triterpênicos, eles vão ter tanto o açúcar quanto a unidade triterpênica. Então, a gente consegue verificar aqui, dependendo de qual a substituição, onde é que vai estar o grupo, tá, de açúcar, qual o tipo de açúcar que vai ter, a gente vai ter os diversos nomes que são dados para o ginsenolídeo, tá? Então, o ginsenolídeo, nós vamos ter o R mudando as suas substituições. Mudou uma e uma posição vão ter atividade diferente, certo? Aqui nós vamos ter as outras delas, dando origem ao panaxitriol. E nós vamos ter os triterpenos modificados. Não contente, né? Não contente de formar os triterpenos, nós vamos ter ele a partir do eufol, certo? Em que vai sofrer alguns rearranjos na molécula, em que ele vai dar origem a esse tipo aqui, que nesse caso aqui é a azadiractina, tá? Uma substância muito conhecida, utilizada muito com atividade inseticida. Vocês podem perceber o número de oxigênio que nós temos na azadiractina. Esses oxigênios eles vão interagir com as proteínas de membrana, vai haver rompimento das membranas celulares, provavelmente um dos mecanismos de ação, extravasamento do conteúdo celular e morte, certo? Eu acredito que é um dos prováveis mecanismos de ação, tá? Então, os tetraterpenos com 40 átomos ou 40 átomos de carbonos, né? Nós vamos ter também ele unido a partir também de cabeça a cabeça, tá? Nós vamos ter ele dessa forma, que é o licopeno, e o licopeno vai dar origem a várias outras nossas substâncias. O beta-caroteno, o alfa-caroteno, certo? A gente pode ver que nós temos essas duplas ligações conjugadas, que elas estão em equilíbrio e de ressonância entre elas, ou seja, os elétrons vão em equilíbrio de ressonância para lá, depois eles voltam para cá, depois eles vão para lá, eles voltam para cá. É o que vai dar o que a gente vê de colorido, tá? A gente vê de colorido. Nas nossas beterrabas, cenouras da vida, entendeu? É devido a essa deslocalização de elétrons que nós temos, certo? Continuando, ele vai sofrer, como é que ocorre a formação daquele ciclo, o ciclozinho que nós temos da ponta aqui, né? Nós vamos ter o ciclozinho da ponta. Então, ele mostra como é que sofre a ciclização das extremidades, tá? Todos os tipos de ciclização que a gente pode ter, reações de redução para a entrada de oxigênios, reações de redução, certo? E muitas vezes, a partir do beta-caroteno, depois de formado, ele pode haver quebra nessas duplas ligações e formar as diversas outras substâncias que a gente encontra na natureza, que é o retinol, vitamina A, né, que é o dihidroretinol. Então, ele vai haver umas quebrazinhas, dependendo de onde é a quebra, conseguidas com reações de redução, e a gente vai ter a formação dessas outras substâncias a partir do beta-caroteno, certo? Os esteroides, como eles são formados, ele vai mostrar desde o início, tá? Com uma única unidade isoprênica, então quem for estudar já pode pegar desde o início, certo? Aí, até ele formar essas unidades aqui que nós vamos ter, tá? Das unidades dos triterpenos, tetraterpenos, que nós vamos ter aqui a unidade do colesterol, e nós vamos ter os esteroides que a gente consegue encontrar nas
plantas. A formação do anel D, ele vai mostrar como é que ocorre reações de redução, por meio de reações de redução tudinho, como é que vai acontecer isso, certo? Também seguindo a sequência de outras reações de redução no anel A, o anel A, aquele primeirozinho lá embaixo, né? Então, vai haver essa reação de redução para a formação, no caso, vai formar a dupla ligação, ok? E aí, as outras reações que ele pode, porventura, vir sofrer, como reações de isomerização, né? Reações de redução, tá? E também, no caso que eu mostrei um para vocês, com aquele anelzinho de 3, isso tudo é influenciado por enzimas, então a enzima sabe direitinho onde ela vai atacar e como ela vai atacar para esse substituinte, no caso, essa metila, ficar nessa conformação, ou seja, para frente do plano da molécula, certo? Além oh, meu Deus, dos glicosídeos, dos glicosídeos cardiotônicos, nós também vamos ter as saponinas esteroidais. Quando ela vem, as saponinas, nós vimos as saponinas glicosiladas, né? Nós também vamos ter as esteroidais, no que o núcleo dela é um esteroide, certo? E muitas das vezes a gente isola esteroide, mas porque ela provavelmente, algumas poderiam ter sido saponinas esteroidais, que na hora do isolamento houve a quebra, se perdeu o açúcar e você achou que isolou só apenas o esteroide, a porção do esteroide, certo? Então, nós vamos ter os glicosídeos cardioativos também, a partir deles. Então, a gente vai haver alguma modificação neste anel, que é muitas das vezes conhecido como anel seco, né? Que são as lactonas, tá? Seco não, são as lactonas. O seco é quando ele está quebrado, certo? E... datei, tá? Então... da síntese do colesterol, isso não ocorre nas plantas, certo? Nós vamos ter as reações de oxidação, ele mostra direitinho, nós vamos ter os equilíbrios cetonólicos, uma hora está em forma de enol, uma hora está em equilíbrio de cetona, certo? E várias reações de redução, para até a gente chegar na síntese do colesterol, e ele dá as várias substâncias que a gente conhece que possui, tá? Digo oxigenina, tá? As outras todinhas que estão formadas aqui. Aqui ele está mostrando como é que forma o anel lactona, tanto o anel de 5 membros, quanto o anel de 6 membros, certo? Então, ele está mostrando aqui o mecanismo para a formação desses anéis, tanto de 6 quanto o de 5 membros, certo? Então, ele mostra um rearranjo bonitinho, que é através do malonil coenzima A, algumas reações de aldol que ocorrem para formar esses anéis, tá? Os fitosteróis. Os fitosteróis que a gente que são os hormônios que tem nas plantas, que é a primeira coisa que o aluno de graduação faz, é identificar eles, é uma felicidade enorme, que a gente sempre encontra. Estigmasterol, citosterol e campesterol. Geralmente, esses 3 são identificados logo, certo? Eles dão na plaquinha cromatográfica uma coloração meio roxa. Para quem conhece cor, me falaram que é roxa, eu não sei que cor é aquilo, certo? Então, eles dão uma coloração roxa. É muito bonito. Ele é branco no frasquinho, quando a gente consegue separar, porque a gente isola, mas para quem vai isolar isso, certo? Mas é bom para colocar em resumo de congresso, para mandar aluno de graduação ficar todo feliz com o boné dele. 3 estruturazinhas. Ele está mostrando aqui como é que ocorre, né? O rearranjo, no caso aqui, o citosterol, nós vamos ter a diferença dele, nós vamos ter ele em dupla ligação aqui, tá? Nessa posição, e aqui nós não vamos ter a dupla ligação. A presença do oxigênio foi lá no início da rota biosintética, que foi formada desse oxigênio aqui na posição 3, certo? E aqui ele mostra o rearranjo da cadeia lateral, a inserção da metila. Por que vai ter a metila? Porque se a gente conferir tudo direitinho, ele não tem
as unidades certinhas, certo? Das unidades isoprênicas de 25. Então, ele vai ter os 24 e depois ele perde geralmente ele perde um carbono, ele vai ficar com 24, tá? Aqui, como a formação da vitamina D, os rearranjos todinho que ocorre no 7-D-hidroxicolesterol, tá? Vai formar tudo bonitinho para formar vitamina D. Então, a gente precisa do sol para que haja energia para poder formar nosso colesterol, tá? Aliás, para poder formar a nossa vitamina D, desculpa, certo? Bom, tem uma atividade que eu iria passar para vocês, mas como vocês já estão muito cheios de coisa, que seria fazer a rota biosintética dos precursores mais básicos para o composto destacado no artigo, certo? Que são flavonoides e triterpenos. Mas a gente vai ficar sem essa atividade, certo? A gente vai ficar sem essa atividade para vocês fazerem. Vamos ficar só realmente com o que vocês têm, porque a maioria aqui tem pouco conhecimento de química e vocês não iriam perder muito tempo para se aprofundar em termos de mecanismo. Eu passo geralmente essa atividade para quem tem um conhecimento bem mais aprofundado de química, ok? Nossa última aula, encerrar hoje. Eu ainda não verifiquei se nossa reunião é na quinta ou na sexta, tá? Para a gente sentar e eu verificar e acompanhar o trabalho de vocês, ok? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Trouxeram o bolo para a gente fazer a nossa despedida da aula? Opa, o bolo está pronto. Professora, deixa eu lhe perguntar. Eu estou ainda terminando de assistir as suas aulas, né, que foram gravadas, né? E aí, professora, eu queria saber o seguinte: para que dia que eu preciso entregar o artigo? Olha, eu marquei ontem para a gente decidir na sexta-feira, mas eu já tenho uma data prévia para vocês me entregarem esse artigo, que vai ser no final do mês de outubro, certo? Eu vi a data aqui, não sei se foi dia 29 ou dia 28, deixa eu coisar aqui meu celular, que ele travou. Eu vi a data para vocês entregarem isso no final de outubro, porque amanhã começa uma outra disciplina, certo? E aí, eu vou passar uma outra atividade para eles. E alguns de vocês estão nas duas. Então, hoje é 15 de setembro, e vocês já estão fazendo o trabalho de vocês, né? Já começaram? Dia 30. Dia 30 de outubro, eu quero o artigo de vocês, certo? Então, vocês têm em torno de 45 dias para fazer esse artigo. Aí, o que a gente pode fazer? Professor, eu estou sentindo dificuldade. Eu marco um horário para conversar com cada um individualmente. Vão me mandando material, vou dizendo, não, tá correto, tá certo, vai fazendo por aí, não, tá errado. E eu vou dando as orientações de como vocês vão ter que preparar isso, ok? Ok, professora. Então, nós podemos marcar, então, um horário, né, para conversar, Podemos marcar. A gente pode fazer uma agendazinha, colocar no grupo, tal dia é com o Edson, tal dia é com a Regina, tal dia é com a Carla, tal dia é com a Marielle, entendeu? Ótimo. Não vamos desfazer o grupo não, né, professora? Até porque eu não vou fazer essa próxima disciplina, mas vamos continuar no grupo, então, né, de Química Bioorgânica. Não, o grupo de Química Bioorgânica vai continuar até eu lançar a nota. Ótimo. Até dia 30, então, a gente vai continuar também conversando por lá. Vai continuar conversando nos grupos, porque o grupo da outra disciplina já foi criado. Ótimo. Então, tá ok, então, professora. Tá joia. Pessoal. A gente vai se falando por lá também. Pessoal. Professora, obrigado, professora. Viu? Pessoal, obrigado, professora. É a Débora. A Débora quer falar, gente. Bem legal, obrigada, professora. Gostei. Obrigada pela participação. Obrigada por... Marcante. Hein, gente, obrigada pela participação, obrigada por tudo. Eu não vou participar da próxima disciplina da professora Sheila, porque, na verdade, eu já estou até fazendo uma outra disciplina, mas para quem vai participar da próxima disciplina, eu estarei por lá, auxiliando, gravando, postando também.
e auxiliando no que eu puder, tá, gente? Então, muito obrigada. Obrigada, pessoal. Muito obrigada, Débora. A Débora sempre vai estar junto comigo, tá? Me ajudando nessas coisas aí que eu tenho uma certa dificuldade. Ok? Obrigada para todo mundo. A gente vai estar no grupo. Espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa. Sei que é complicado, tá? Eu espero também ajudar vocês para que isso sirva para vocês realmente no doutorado, para a tese de vocês, ok? E minha função aqui é realmente orientar vocês a procurar esse caminho, porque não tem como dizer assim, transmitir um pouco que eu sei, né? E eu sei que é uma dificuldade muito grande, que muitos daqui são da área realmente puramente biológica, então tem poucos que entendem muita química, mas nós vamos... Olha, o Edson quer tirar foto. Bora tirar foto, gente. Coloca aí o negócio de soltar o cabelo para fazer mais bonita. Certo? Ative a web aí, ó. Gente, eu estou muito abacalhada aqui. Meu Deus! Bora tirar foto, todo mundo. Gente, apareçam. Meu Deus, vou tirar um print aqui. Carla, Regina. Pronto, todo mundo. Tá com esse óculos aqui. Tô de mete a veia hoje. Cadê os demais? Bora, Washington, tá com vergonha? Não, eu tô tentando aqui aparecer, mas não tô conseguindo aparecer agora, né? Já, Washington. Já apareceu, Washington. Olha a Regina. Eu acho que a Regina tá dormindo. 3. Regiane. Tô não, prof. Bora, Regiane. Então aparece logo aí. O Washington tava passando... A Regiane tá passando perfume. Calma. Vem cá, eu tô aparecendo agora, gente? Tá sim. Tá, Washington. Tá aparecendo. Ah, tá. Já vai, Edson, tira a foto. Vou só colocar a tela principal aqui. Peraí. Mosaico. Beleza. 3, 2, 1. Printando a tela. Aê! Depois coloca lá no grupo pra gente. Manda Tá bom, sim, gente. Beijo, tchau. E vamos continuar no grupo. Qualquer coisa a gente vai marcando mais reuniões, tá bom? Até o dia 30, a disciplina ainda tá correndo, tá? Tá ok. Aí, dia 30 faz um churrasco. Até mais. Até mais. Tchau, obrigada, professora. Tchau, colegas. Obrigada. Tchau, gente. Vai pentear o cabelo, Débora.